Olá, seja muito bem-vindo ao Sofá Verde. Vamos ter um programa que eu tenho quase a certeza que vai passar por aqui muita gente por este sofá, já vai perceber quando o plano abrir e quando mostrar quem é o meu convidado. Relembrar também que neste Sofá Verde temos cinema com o João Matos. No último segmento vamos ter aqui, se calhar, mímica para além do sofá. Vamos ter também aqui um desafio que eu vou ter que superar com a ajuda do meu convidado de hoje. Vamos ter também a pergunta do convidado passado. Portanto, temos um Sofá Verde bem animado e para falar precisamente sobre animação, sobre vozes, sobre tudo e mais alguma coisa, sobre anões, sobre uma vida não saudável. Espetáculo esta introdução. Grande Bruno. Pá, obrigado, meu querido. Olha, como é que é possível tu nunca teres vindo ao Sofá Verde? No ano e tal, quer dizer, um ano e tal, eu já nem sei há quanto tempo é que nós estamos no ar, mas talvez desde o início. Como é que é possível? Então, porque tem estado sempre e muito justamente ocupado. É só incompetência nossa, não, mas é verdade. Olha, então explica-me lá uma coisa. Portanto, nós temos o Muito Mais e Melhor, com a Sofia Mota para já e se calhar em breve com algumas novidades. Portanto, um programa sobre vida saudável, a gente... enfim, hoje em dia é preciso ter uma vida minimamente regrada, porque está cheio de bicharada e tem que se ter cuidado. Certo. Chega ao Bruno, querem fazer um programa sobre gente sem vida saudável? Chamem-me. Então... Não, nada disso. Isto era até à semana passada. Ok. Até à semana passada, porque agora resolvi mudar e, portanto, já vim a correr. Fazer jogging, fazer running, não é? Portanto, tu runas. Sim, vim a fazer running desde a porta do estúdio até aqui ao sofá. Digo-te uma coisa, tu tens uma boa passada. Uma boa passada. Sim. Não, mas olha, estamos a brincar, mas eu fiz atletismo, eu fui atleta federado. Eu não sei, mas foste do Sporting? Não fui do Sporting. Tinha ficado tão bem. Não tinha. Tinha ficado muitíssimo bem, mas na altura, eu sou de Beja, vivia em Beja, acalentava esse sonho de um dia poder representar o Sporting, como cheguei a conhecer o professor Muniz Pereira e tudo. Mas depois, olha, veio talvez o princípio da minha vida profissional, que foi começar a trabalhar na rádio, ainda em Beja, na Rádio Pax, e os treinos foram... Da rádio. Exatamente, da rádio é verdade. Ainda dos tempos das rádios piratas e tudo mais. E foi... eu tinha treinos diários, tinha competições todos os fins de semana, muitas delas fazia cá em Lisboa. Vinha cá correr ao nosso estádio de Alvalade, ainda com o tartan verde, também ao Estádio Nacional, etc. E andava por aí pelo país todo. E depois a rádio foi-se intrometendo, porque me foi retirando um bocadinho os tempos dos treinos, etc. E acabou por... Depois, quando saí de Lisboa, de Beja e vim para Lisboa... E tu precisas também correr, se calhar também não te ia levar a lado nenhum, salvo seja, não é? Porque correr vais a todo lado, mas... É verdade, não, mas tinha uns belos tempos, Fazias uns tempos? Fazia 100, 200, 400, portanto era velocista. Claro, agora o tempo em que tu demoravas a fazer isso é que se calhar... Fazia 11, 8 aos 100 em cinza, fiz 55,5 nos 400 em cinza. E isto ainda puto, não eram maus tempos na altura. Quase há 2, 3 anos, não é? Mais ou menos, não é? Olha, a pequenada, como é que vai? Tão bons. E continuam a gostar de ver o pai a escrever livros e a falar sobre cogumelos e a falar... Continuam, já sem um grande interesse, não é? Mas continuam os grandíssimos sportinguistas e isso é uma honra para mim. E devo dizer, às vezes, as pessoas, mas tu obrigaste. Não obriguei. Agora, há uma regra, eu lá em casa... Eu sou do Sporting e, portanto, se estiver a dar algum jogo na televisão, não há mais nada. E também disse ao André e ao Tomé, algumas vezes, olha, o pai, se vocês quiserem ser de outro, eu não obrigo ninguém a ser de ninguém. Agora, acontece é que eu vou ao Alvalade e vocês vão ao vosso. Okay. E pronto, eles vão ao Alvalade comigo. Quiserem. Exatamente. Mas decidiram ir ao Alvalade comigo e o André joga, inclusivamente, nas escolas do Sporting e são os dois fervorosos adeptos. Ele é Benjamin. Benjamin está na escola de Telheiras. Exato. E, portanto... Se calhar já o entrevistei. E, eventualmente, quando eu fazia um programa que era o Visto Daqui, que nós íamos muito aos escalões mais baixos do Sporting, os Benjamins, exatamente. Acho que ia fazer infantis, se calhar já tenho que falar com ele já sobre me isso. Passou pela mão o teu filho. Opa, que horror. Olha, tu depois quando é que tu começaste a perceber realmente que, se calhar, esta coisa da voz... Pois, por aqui. Não sei propriamente se teria essa convicção tão vincada da coisa da voz. Porque eu comecei a fazer rádio, lá está, ainda em Beja, tinha o sonho, ou a perspectiva, ou a imaginação de um dia vir a ser advogado.
Nota-se que tu conseguiste. Nota-se que tu conseguiste. Nem sequer tentei, és um tipo que Não claramente... tentei. Nem sequer, isso depois passou daí uns anos. Mas achei sempre que queria ter uma vida e uma profissão séria. Vá-se lá explicar porque... Mas atenção, a tua profissão é seríssima. É seríssima. Não é para todos. Sabes perfeitamente. Agora estamos a falar um bocadinho mais. Sabes que é seríssima e não é para todos. Não, sem dúvida. É seríssima da forma como eu a encaro, como tu encaras a tua e como cada um espera que lá em casa encare também a sua profissão de uma forma muito séria. Mas no fundo a minha profissão envolve muitas gargalhadas. Não digas isso, pá. Depois deixam de pagar por fazer isso. E se és cá dos meus, já sabes que uma pessoa até quase que fazia isto. Não fazíamos nada. Não. Olha, já vamos falar daqui um bocadinho do Boss Baby. Que estreou há pouquíssimo tempo e está a dar muito que falar. A crítica está muitíssimo boa daquilo que eu já ouvi. É uma pena a adaptação feita em português estar... Pronto, sofrível, não temos culpa das pessoas que emprestam a voz ao pai da criança, não ser assim espetacular. Foi o único mau, foi o pai da criança. Pronto, mas o resto do elenco é absolutamente incrível. O pai da criança foi fraquinho. Foi. Em contactos, eu sei que eles estão a tentar arranjar alguém digno ainda para fazer uma nova adaptação, mas já vamos falar sobre isso, está bem? Sim, senhor, combinado. Ora, agora vamos a cinema. Daqui a bocadinho vamos a cinema também com o Boss Baby, filme que está agora então agora nas salas, em que o Bruno empresta a voz ao pai da criança, ao pai da pequenada, mas para já vamos ao cinema com o João Matos. Em ano centenário das aparições, João Canijo volta ao cinema com Fátima. Esta é a história de 11 mulheres e da sua peregrinação ao Santuário das Aparições. Estamos em Vinhais, Trás-os-Montes, maio de 2016, e 11 mulheres vão começar uma viagem de mais de 400 km, 9 dias, para cumprirem uma promessa. Claro que isto não é só uma viagem, mas é também um esforço e uma peregrinação que as vai levar ao limite. Estas 11 mulheres contam-se, entre elas, nomes como Rita Blanco, Cléa Almeida, Ana Bustorff. O elenco do costume poderão dizer que João Canijo já trabalha há vários filmes. É sem dúvida um filme sobre jornadas, um filme sobre sentimentos e, como sempre com João Canijo, um filme sobre a verdade. A não perder, estreia já esta semana Fátima, de João Canijo. Acho que havíamos de meditar no caminho até Fátima. As razões porque a gente veio até aqui. Pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a chegar lá a Bom Porto. Boa tarde, minha mãe. É de vir só comigo, porque ninguém te aturava. Oh, e quem te aturava a ti? Não podes dar aos outros aqueles que tu depois não tens. Porque não tenho eu. Forças. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Nós estamos a rezar. Está muito feio. Isto tem de ser tudo desinfetado, drenado. É para não pensar. É reta, a gente só vê reta. Podemos falar de outra coisa qualquer. De que te ri? Nazaré, que foi? Dos nervos, Amparo. Os caminhos do homem podem ser, podem não ser, depois não é, como é a nossa vida. Oh, minha querida, isto é assim. Quem quer vir comigo vem com os meus caminhos. Quem não quer, não vem. Pronto. Isto aqui ninguém é santo. Falta pouco, vocês voltam para as vossas vidinhas. Para o ano há mais. Boa noite, minha mãe. Claro que, e habitualmente, como habitual, aliás, o João ainda volta com mais cinema. Para já, vamos continuar nós aqui com cinema no Sofá Verde, porque vamos falar de Boss Baby. Estreou há pouquíssimo tempo, está nas salas de cinema em Portugal. E tu, e muito bem, eu há pouco estava a brincar, obviamente, emprestas a voz ao pai da... Olha, ao pai da criança. Mas quem será? Mas quem será? Neste caso, quem será o pai da criança é o Bruno Ferreira, convidado do Sofá Verde, já deve ter percebido. Emprestas a voz. Olha, como é que foi o desafio? Como é que foi emprestares a voz? Olha, foi muito divertido. Eu acho que estas coisas de dobragens, às vezes também nos calham coisas que não são divertidas. Eu tenho uma experiência, por exemplo, de um jogo de computador. Desculpa estar a fugir já. Isto aqui vale tudo no Sofá Verde, não faz mal. Mas já lá volto. Num jogo de computador. E eu diria que talvez tenha sido o papel mais exigente em termos de intensidade, de dramatismo que eu tive de fazer. Eu, infelizmente, não me recordo como é que se chama o jogo. Mas eu fazia o meu personagem era um tipo que vivia numa rádio, portanto era um locutor de rádio, de uma cidade completamente arrasada por alguma calamidade, não me recordo qual. E então o tipo estava com uma garrafa de whisky, com o microfone ligado e emitia para o éter sem saber se alguém sequer o estaria a ouvir. E era uma coisa
horrível em termos do peso que do drama que aquele personagem tinha. Eu recordo-me que aquilo estavam de pai 2 horas de estúdio marcadas e nós demorámos um dia inteiro. Ao final do dia saíste lá rouco, esgotado, extenuado, que é assim que às vezes sai das gravações, não, e mal disposto, porque aquilo entrou-me... Quer dizer, tu passas um dia inteiro a interpretar um personagem com... quer dizer, com o estado de espírito com que ele estava. E não sais dali completamente. Se calhar no vosso Baby gravaste tudo à primeira, quase, ou não? Ou tiveste que regravar em muitos takes? É raro fazermos tudo à primeira, não é? O objetivo é que sim, o objetivo é que fique bem feito, sim, não é? E o mais natural possível, se calhar até, não é? O mais natural possível. Portanto, ali a dobragem mandam vários fatores. Manda o tempo, não é? Porque tu, no fundo, estás a trabalhar em cima do trabalho original do outro ator, neste caso os americanos, o filme é americano. Tu sabes quem é que... Qual é era uma bela questão que eu devia ter estudado. Então vamos fazer assim, nós certamente ainda vamos ter essa resposta no Sá Verde. Continua. Ok, e portanto tens a questão dos tempos e depois tens a questão do tom da voz, não é? Do qual tu tens de aproximar-te. Esse é sempre uma guia, o tom original do ator que faz, em primeira mão. Se bem que depois, no caso do ator que está a fazer em primeira mão, ele está a fazer sem animação. Pois, era isso que eu te ia perguntar. No teu caso, eles pedem-te para tu tentares aproximar a tua voz ao ator. Sim. Ou... Portanto, ao personagem, não é? Ok, à personagem, exatamente. não ao próprio ator. Não. Ok. Aquilo que o ator está a fazer com aquele personagem, não é? Depois tens a questão dos tempos, aquilo que nós chamamos os batimentos da boca, não é? O lip sync. Não convém estar tu a falar o boneco estar com um traço aqui à frente. Não convém de todo. Mas quando os bonecos usam máscaras ou outras coisas olha, nesta parecidas, altura nós estamos a ver a fotografia, deixa-me dizer que tu estás muito mais favorecido aqui no sofá verde do que ali. do que ali. Mas vestiu uma t-shirt verde, sim. É bom, já bom sabia, ter essa... eles próprios da DreamWorks sabiam que vinha aí o Bruno Ferreira do Sporting. O teu filho estava ali com uma cara assim meia... Estava. Meia estranha. É muito engraçado. Eu acho que este filme é... Nós normalmente dizemos que o último é sempre o mais divertido. Mas neste caso eu sou capaz de fazer uma exceção e o filme está extremamente divertido. Olha, vamos fazer assim, vamos ver aqui o making of, Isso é na uma parte da boa dobragem. ideia. E eu adoro quando tu dizes que isso é uma excelente ideia. Daqui a cá vou testar outra. Tira-te uma falésia. Essa não é uma boa ideia. Gosto disso, pronto. Convidados credíveis no Sofá Verde, assim é que é. Vamos então ver aqui um bocadinho do trailer, do making of de Boss Baby, quem o Bruno Ferreira, e muito bem, mais uma vez empresta a voz, neste caso, ao pai da criança. Mas o quê? Vem conhecer o teu novo... Maninho. Esta parte é a melhor. Maninho. Fantástico! Então um dia vais conhecer melhor este menino e todo o teu amor vai ser para ele, tal como é para nós. Olá, o meu nome é Bruno Ferreira e neste Boss Baby dou voz justamente ao seu pai, ao pai do Boss Baby, que se chama Ted Templeton. O Ted pensa que tem em casa uma criança perfeitamente normal, igual a todas as que estão aí em casa também, quando chegam da maternidade, mas... O resto nos cinemas a estrear brevemente. Tu tens jeito para estas coisas, meu. Faz lá aquilo outra vez em slow motion. Apresento-te o teu novo... Dá vontade de chegar aí a abanar. Assim, palmadinhas dos olhos, como se faz aos bebês. Vai, rota que é para sair. Tem graça, eu nunca tinha visto este making off ainda, mas isto que eu digo aqui é inteiramente verdade no sentido que quando eu digo pom, o resto é no cinema. E portanto, Jimmy Kimmel fazia... Jimmy Kimmel, boa! Sentiste a pressão de teres que chegar a Jimmy Kimmel? Verde é fortíssimo. A Luciana não brinca. Eu estava-te a dizer, nós nunca, e nesta fase o filme não tinha estreado ainda, portanto, nós nunca sabemos como é que é o filme. Por mais que eu quisesse contar naquele momento ali na entrevista, não passaria nunca de uma ideia, de uma suposição ou de uma invenção. Nós, quando estamos a dobrar, só vemos as partes que dobramos. Portanto, são os takes das cenas em que nós entramos. Depois temos de ir ao cinema, ver o filme e ter uma ideia de como é que aquilo ficou. E tinhas a ideia que sentiste quando estavas a gravar que a crítica ia receber tão bem e sentiste que ia ficar mais ou menos já como tinhas gravado? Senti que, por aquilo que percebi, que havia ali pormenores fantásticos. Okay. A minha grande dúvida é como é que aquilo ia acabar. Eu pedi à Cláudia Cadima, exatamente, para não me contar. Foi uma coisa, uma vez eu estava a fazer uma direção de dobragem há muitos anos, não me recordo qual era o filme, e estava a gravar com o Manuel Cavaco.
E para lhe tentar explicar qual é que era o contexto daquele momento, da cena do personagem dele, comecei a contar, a explicar o que é que tinha acontecido para trás. E o Manel Cavaco diz: epá, tu não me faças isso! Então, pá, eu fiquei Spoiler alert, spoiler alert. Eu não quero saber, pá. O Manel, desculpa, eu pensava que já ajudava. sim. No meu caso, muitas das vezes eu quero perceber o que é que está a acontecer naquele preciso momento. Ou seja, de onde é que o personagem vem e à partida para onde é que irá. Se calhar consegues sentir um bocadinho mais de... Evidentemente. Bom, passa a redundância, mas sentir um bocadinho mais os sentimentos, não é? Daquilo que tens de pôr em prestar. O estado de espírito, a emoção, etc. naquele momento. Sim. Agora, eu como não entrava na parte final... pedi à Cláudia para não me dizer como é que se ia descalçar aquela bota. E é um desafio curioso, quando tu estiveres a ver o filme, quando os nossos telespectadores estiverem a ver o filme no cinema, vão sempre pensando como é que acham que aquilo vai acabar. E eu espero e acho que vão ser surpreendidos. Já agora, para quem não teve hipótese sequer de ver trailer de... Olha, teve o primeiro contacto com o Boss Baby, agora aqui no Sofá Verde. Sobre o que é que trata esta animação? Esta animação trata um casal que tem um filho, uma criança dos seus 7, 8, 9 anos. Quem manda lá em casa é a criança. Não, neste caso ainda não. Uns 7, 8 anos, é o filho do casal e há um dia que eles vão ter com o filho e dizem: olha, o que é que tu achas de teres um novo maninho? E o miúdo fica um bocadinho, como acontece nestes casos, com não quero porque vou perder a atenção, e portanto fica um bocadinho enciumado. Não interessa, o bebê acaba por vir da maternidade. Cuidado não com o que vais dizer, ok? Ele não mandou nada em relação à opinião dele, em relação aos pais, portanto eles tiveram o filho. E o filho chega a casa e é este Boss Baby, que é um perfeito manipulador. Isso é tão bom. Um perfeito mafioso e gera uma equipa de outros bebés mafiosos. Gosta da tua mão, qual polvo, não é? Os tentáculos na família. Na família. Olha, tu sendo pai de dois matelões, houve algum tipo de referência e inspiração para fazeres isto, para seres pai de um Boss Baby? Eu quando pus isto numa partilha da estreia do filme no Facebook, contei com a experiência dos Boss Babies que tenho lá em casa. Mas evidentemente não, os meus filhos são uns anjinhos ao pé deste Boss Baby. Imagino. Olha, era uma pergunta que eu te queria fazer. O que é que o Jorge Jesus disse quando cruzaste com ele e quando tu, pronto, certamente já uma ou duas vezes fizeste ali uma pequenina aproximação à voz de Jorge Jesus, qual é que foi a crítica que ele te fez? O que é que ele te disse? Riu-se. É a resposta que tu me vais dar? Levou bem. Não, agora imagina que eu dizia assim, não, ficou extremamente furioso, agarrou-me no colarinho, mas riu-se, mostrou um imenso fair play e eu acho que isto existe entre nós, sportinguistas, e os dois como bom sportinguista, que há de perceber que, evidentemente, muitas das vezes eu vivo do humor também, não é? E, portanto, muitas das vezes os meus personagens são, não é muitas, são sempre caricaturas. Sim. Portanto, se eu for dizer rigorosamente aquilo que as pessoas dizem quando estou a imitar, não tem graça nenhuma. Claro. Logo tenho que fazer um bocadinho de picante, não é? E, portanto, se eu chegar ao pé do Jorge e dizer portanto, isso é o quê? Mas tem que ser sempre com essa dor na garganta, não é? Sempre a sofrer muito na garganta, não é? Senão não tem tanta intensidade. Portanto, isso e também exagerarmos um pedacinho. Um pedacinho, muito bem. Já voltamos, eu quero te ver daqui a pouco, se afasta aqui do que nós temos para ti e também da pergunta do convidado passado, que eu já não lembro quem é, mas para já vamos então à segunda sugestão de cinema e é com o João Matos, para além do Boss Baby desta semana. Os fãs esperavam, e alguns esperavam, pelo regresso dos Guardiões da Galáxia. E aí vem o volume 2, finalmente. A história desta vez é uma história mais familiar. Esta família, que ninguém pensava que poderia alguma vez ter uma família, vai ter de lutar contra os vilões, ao mesmo tempo que tenta descobrir o verdadeiro parentesco do Peter Quill. Era o filme que todos esperávamos, porque é sempre o filme que nos traz ação, personagens de outros mundos e este conjunto de renegados galácticos em sequências sempre irónicas e bem dispostas. Claro que, como é normal nos filmes da Marvel, há aqui um pequeno bombom para os fãs. Kurt Russell e Sylvester Stallone, ambos no mesmo filme, já não acontecia há muito tempo, a deixar-nos água na boca para Guardiões da Galáxia. Volume 2 estreia já esta semana e não vou dar absolutamente nenhum spoiler. Não percam. The fate of the universe lies on your shoulders.
Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now, repeat back what I just said. I am Groot. No! No, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Showtime, a-holes! Tape out there. I want to put some tape over the death button. Nobody has any tape. Not a single person has tape. You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you. I have to do everything. You are wasting a lot of time. That's a really bad sign. Ficamos agora com algumas curiosidades sobre as estreias da semana. O realizador João Canijo colocou as suas 11 atrizes a viverem em Vinhais durante alguns meses antes da rodagem para que as atrizes entrassem nas personagens. Anabela Moreira trabalhou num mini-mercado, Rita Blanco num café, Ana Bustorff numa fábrica de enchidos, Cleia Almeida num infantário e Teresa Madruga numa escola secundária. As atrizes percorreram de facto os 430 km que separam Vinhais de Fátima, sempre a serem filmadas, o que levou o realizador a chamar o filme de o primeiro foot movie português. Kurt Russell e Sylvester Stallone voltam a contracenar depois de terem sido Tango e Cash, a dupla de polícias rivais que se unem para derrubar um barão da droga que os incriminou num filme que marcou o final dos anos 80. Agora veteranos, espera-se muito desta nova aparição no grande ecrã. E lá está, pronto. Para a semana temos mais cinema com o João Matos. Tivemos muito cinema aqui no Sofá Verde hoje também com o Bruno Ferreira. Emprestou a voz ao pai de Boss Baby, está agora a estrear, ou já estreou nas salas de cinema em Portugal. Bruno, chegámos ao terceiro segmento e já te expliquei em off como é que isto funciona, não vamos perder tempo. Não. Preciso que primeiro olhes para a pergunta e ouças também, obviamente, a pergunta do Jorge Cruz, esteve cá a semana passada. Ok. Como é que se pode melhorar isto, em vez de andarmos sempre com violência ou com uma forma menos saudável de nos comunicar entre todos? O que é que se pode fazer para melhorar? Rápido e curto? Sim. Duas coisas. Em primeiro lugar, sexo. Ok. Quando nós fazemos sexo, libertamos tensões. Okay. Em segundo lugar, passar informação às pessoas de um modo positivo. Boa. Uma pergunta lá para o próximo convidado ou próxima convidada, ali para a tua câmara. Já alguma vez, sob qualquer pretexto, com qualquer idade, portanto vale quando era pequenino, provou um macaco do nariz? Ok, gostámos muito dessa pergunta. Tentei Olha, dar ali. já sabes, esta parte vamos ter que usar aqui, vais dar o melhor de ti próprio, que é mímica. Eu vou ter que chegar a estas palavras, que vou mostrar também lá para casa. Eu estou a tentar ver se está no plano, vê lá, está no plano, está espetacular e está ali. Está, okay. sim, senhor, está então ótimo. Pronto, e através de mímica vais ter que me fazer chegar a esta palavra. Bora, contar. bora. Círculo. Bola. Sem ser tu a passar, eu chego mais. Pontapear, pontapé, pontapear, chutar a bola, baliza, é baliza, ok. Comando, telecomando, televisão. Temos que começar a dificultar isto. Eu ouvi alguém rir-se, mas cá pastilha elástica, Jorge Jesus. Espera aí, que eu tenho que dizer qual é que é. Jorge Jesus. Sim, está certo. Pastilha elástica? Jorge Jesus. Ok. Aflitinho para fazer. Chorar, bebê, chorar, bebê. Luciana, tens de começar a fazer isto mais difícil. Basket. Não, basket. Arremesso, encestar. Guarda-redes. Não. Basket, finta, driblar. Mão a bola. Bola de basquete. Luva. Ui. Podemos passar, ok? Podemos passar, passa. E depois volta a esta. Dançar.
Ok. Ladrar. Cão. Copo. Apito. Árbitro. Máquina fotográfica, iPad, smartphone, fotografias, smartphone, smartphone, fotografias, máquina fotográfica, máquina. Ok, já passámos. Falta aquela máquina e a outra que eu também não cheguei lá. Posso andar com mais para a frente? Podes. Escrever. Pena, lápis, papel, caligrafia, pergaminho, tinta, tampa, bic, caneta. Ai. Ok, Bruno, faltam 30 segundos para fazer. Então vamos fazer assim, enquanto tu vais fazendo isso, eu vou fazer... Basquete. Até para a semana, só ver de volta para a semana com mais um convidado, com mais coisas boas a acontecer. Arremesso, o jogo do mata. Bola, atirar a bola, jogar basquete, atirar, guarda-redes, rematar, handball! Certo! Ok, pronto, está feito. Grande Bruno, até para a semana, muito obrigado. Não percam o Bruno nas salas de cinema a emprestar a voz a Boss Baby. Até para a semana no Sofá Verde aqui na Sporting TV. Como é que eu não estava a chegar ao handball?